Cumprimento os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Eu sou o missionário Silvio da Igreja Pentecostal Anabatista. Venho aqui nesse vídeo com muita alegria convidar os irmãos, porque no dia 14 para o dia 15 de dezembro, nós vamos ter uma grande vigília na Rua Carangola, número 210, em Espera Feliz, centro da cidade. Passando para convidar você, toda a sua família, sua casa, para estar juntamente conosco ali. Vamos estar ali orando, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus tem permitido acontecer em nossas vidas. Então, estaremos ali, o bispo da nossa igreja vai estar ali, os pastores, pastor Ivan, os demais pastores, pastor Marcos. Então vai estar ali os missionários queridos também lá do Rio de Janeiro, vai vir um ônibus do Rio de Janeiro. As igrejas também, que são, no caso do Campo de Minas, vai estar também conosco, de Caparaó também, os irmãos que estão aí em Caparaó, que você possa participar conosco aqui, dessa grande vigília. Vocês são muito amados por Deus. Temos a igreja também de Tombos, a igreja de Carangola, a igreja de Divino, Barra de Itaquaraçu, E vamos juntar todo mundo ali na igreja para adorar o Senhor até as 3 horas da manhã. Deus abençoe a todos. Também meus vizinhos que vê esse vídeo. Nós vamos ter essa grande vigília ali, mas eu quero conversar com vocês, porque mesmo nós tirando um alvará para fazer, no caso, para fazer essa vigília até 3 horas da manhã, eu também quero ter o prazer de conversar com os vizinhos, para que eles possam saber dessa vigília e também estar ali conosco, adorando o nome do Senhor, Porque nunca nós fomos pesados ou demos trabalho para os vizinhos. Na verdade, nossos vizinhos, em todos os lugares que nós passamos, que Deus colocou cada um de nós nessas igrejas que nós passamos, que é, no caso, os pontos de pregação. Até hoje nós temos uma igreja própria, para a glória de Deus, uma igreja grande, uma igreja bem confortável, mas nós já pagamos muito aluguel, assim, E não foi nada a igreja foi construída aqui em Espera Feliz, uma igreja muito grande, igreja de 31 metros, uma igreja muito bonita, mas não foi nada com aqui, pelos nossos méritos, pela nossa força, pela nossa capacidade, mas foi tudo feito com muita oração. Você que não conhece igreja, você acha assim, a igreja é um ponto de comércio. A igreja nunca foi um ponto de comércio. Porque uma igreja genuína, uma igreja que prega a palavra, o evangelho, ela passa por muitas lutas. Muitas das vezes até para pagar um aluguel, até para pagar uma conta de água, uma conta de luz. Porque quando você vê uma igreja que não prega um sensacionalismo, um enriquecimento ilícito, um evangelho fraco, essa igreja é muito perseguida. E a nossa igreja Pentecostal da Batista, ela é perseguida justamente por isso. Porque você chega na nossa igreja, você não vai ver uma cantina, você não vai ver ninguém fazendo rifa, você não vai ver ninguém fazendo almoço beneficente, você não vai ver ninguém pedindo nada a ninguém. É uma luta. Então a gente vive ali pela graça e misericórdia de Deus. Mas Deus, ele usa os grandes para abençoar o menor. A igreja de Espera Filho foi toda construída vindo recurso do Rio de Janeiro. Os recursos vinham de lá para construir a nossa igreja. Porque se fosse contar dízimo e oferta da nossa igreja, não daria nem para comprar terreno. Mas Deus, ele proveu que aqueles que são maiores, proveu para nós que somos pequenos. E fez uma igreja lindíssima. E nós, os cooperadores, trabalhamos naquela igreja para levantar ela. Mas o recurso veio do Rio de Janeiro. A nossa igreja fica pertinho ali do TPJ, perto ali daquela empresa de ônibus, que é do Alexandre hoje, perto do nosso irmão ali, perto do Fábio, também que mexe com, faz guarda-roupa, faz um monte de coisa ali, Então, que Deus ele possa te abençoar, e eu espero você lá, no dia 14 para o dia 15, em dezembro. Fica esse convite. Não importa a sua religião, a sua denominação, o importante é você ir.
Para você ter noção, quando eu entrei na igreja, o meu pai, ele tinha um centro dentro de casa. Ele tinha uma mesa dentro de casa. Dá um passo para Jesus. Não deixa o diabo te enganar. O pai da mentira é Satanás. O meu pai viveu muitos anos, vários orixás, vários, não vem falar. Para mim não adianta nem escrever, nem falar que ele é uma religião. Pode ser uma religião aqui, que foi fundada aqui, da África, coisa e tal. Mas eu sei o que é uma maldição. Eu sei o que é, no caso, ouvir um subio que vem do pasto, que é o boiadeiro. Eu sei quando a pessoa bate na sua porta e não tem ninguém. Eu sei quando arrasta, parece uma carruagem de cavalo passando em cima da sua casa, pedra cai. Eu sei que é viver na miséria. Mas quando Cristo resgatou a mim e a minha irmã Elizabeth, a nossa família transformou. Aquilo que tudo que nós fazíamos, Satanás tirava, hoje nós somos abençoadíssimos e temos o prazer de semear essa semente. O meu pai, com 77 anos, juntaram algumas pessoas para fazer uma libertação no meu pai, e o meu pai ali, as pessoas falaram assim: o senhor vai preencher quantos guias que o senhor se viu esses 45 anos? Aí alguns iam lá, escreviam uns 3 nomes, meu pai encheu 2 folhas completa. No grau que eles falam lá, meu pai atingiu o maior grau. A nossa vida era uma miséria. Sabe o que é miséria? Miséria. Minha mãe sofreu muito, humilhada. Meu pai tinha 4 mulheres. Então minha mãe sofreu muito, foi muito humilhada. Ele teve que pedir perdão à minha mãe, que minha mãe aceitou Jesus. No final da vida dele, essas pessoas que estavam fazendo um curso de libertação, falaram assim com o pai: seu Valdir, o senhor serviu os demônios muitos anos, o trabalho senhor é diferente. O meu pai chorou, com 77 anos, e falou assim: eu sempre pensei que eu estava ajudando os outros, e vem essas pessoas que eu penso que eles têm Deus, e eles não têm a capacidade de tirar isso de mim. Nisso, meus irmãos, entra a palavra de Deus. João 8:32. Conhecereis a palavra, ela te libertará. No momento que veio meu pai chorando, eu peguei nas mãos dele, comecei a conversar com ele e comecei a falar de Jesus. Nunca pus a mão na cabeça do meu pai para que ele pudesse, no caso, manifestar e os demônios sair. Eu segurei nas mãos do meu pai. Eu falei assim: pai, Jesus, ele foi crucificado pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Ele venceu a cruz, ele venceu a morte, ele está vivo. Não é religião que nos salva, meu pai. O que nos salva é quando nós entregamos nossa vida a Cristo Jesus, porque Ele é o intercessor entre o homem e Deus. É Ele que dá salvação. Ele fala que nós não podemos fazer imagem de escultura. Nós não podemos fazer imagens nem na terra, nem o que está no céu. E eu fui conversando com meu pai, e ele foi chorando, com 77 anos. De repente, meu pai começou a ir na igreja. De repente, meu pai, ele começou a se libertar. A maior alegria que eu tenho não foi quando Deus curou a minha coluna, nem meu tímpano. A maior alegria é quando eu vi meu pai e a minha mãe no terceiro banco da igreja. E eu estava anunciando o evangelho. Não tem como explicar a alegria de conhecer aquela história que era de destruição, que era de maldição, ser transformada.
O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. Quando meu pai aceitou Jesus, uma vez o meu irmão chegou com pessoas lá, fazer reza, fazer isso, com aquelas imagens. E meu pai chorando falou assim, filho, meu irmão vai ouvir isso. Ele falou assim, filho, ele estava quase já fazendo a passagem dele. Filho, quando toda oportunidade que você tiver, fala com seus irmãos, que lá no centro eu tinha imagem. Eu usava o nome de Deus de Oxalá. Filho, fala com eles, que eu nunca fui feliz na vida. A minha alegria era momentânea. Eu nunca tive prazer. Mas hoje, doente, eu sou um homem alegre. Eu sou um homem feliz. E eu tenho Jesus no coração. Porque hoje eu entendi que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há salvação se não for por Ele. Nos últimos dias da vida do meu pai, eu estava com ele lá em Lael Varela, em Murié. Fiquei com ele lá os últimos dias. E eu falei com ele, pai, o senhor quer se batizar? Em nome de Jesus. Ele não estava falando mais. Ele encheu o olho de lágrimas e faz assim. Aí eu batizei ele com aspersão. Depois dali, que ele morreu, ele fez a passagem dele. Eu fiz o enterro do meu pai. Eu fiz o funeral. Eu dei a palavra e fiz a oração por ele. E eu fico pensando, por que Deus permitiu que eu pudesse levar a palavra? Sabe por quê? Porque antes de ser um servo de Deus, o meu pai tossia muito, fumou muitos anos e deu um câncer no pulmão. E ele não morreu. Deu 3 paradas cardíacas, deu AVC. Mas Deus deu tempo para que ele pudesse reconhecer Jesus como Salvador. E logo após isso, ele enfrentou as batalhas, mas Cristo estava no controle. Deus estava no controle. E até hoje ele está no controle. A minha força, ela nunca vai vir de mim mesmo. A minha sabedoria nunca vai vir de mim mesmo. Não glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, mas glorie-se no Senhor. Talvez você é um jovem convertido e você ainda, a sua família está na maldição ou está na idolatria. Não desista da sua família. Ore por eles. Ame eles. Mesmo que ele não entenda, mas ame eles. Mesmo que ele não entenda o que você está fazendo. Vai para a casa de Deus. Adore o Senhor. Porque você vai ver o que eu vi com meus olhos. O meu pai e minha mãe. Dentro da igreja. Adorando o Senhor. Quantas vezes eu ia orar meu pai. E todo mundo da igreja. Eu segurava nas mãozinhas dele. E orava. E agradecia a Deus. As lágrimas corriam no meu rosto, mas o meu coração estava quente, alegre, porque uma alma renunciou ao mundo, renunciou à maldição para viver na presença do Senhor. No exército do meu pai, muitas almas, na oração, muitas pessoas sentiram a presença de Deus. Você já foi em muito funeral? O funeral do meu pai foi diferenciado. Porque meu pai estava no caixão
E meu irmão Renato estava dentro do saco. Os ossos dele estavam no saco assim. Morreu muito novo, 38 anos. Mas naquele funeral, muitas pessoas glorificavam o nome do Senhor. Muitas pessoas adoraram o nome do Senhor. A sua vida não é em vão. O seu trabalho não é em vão no Senhor. Continue. Não pare de adorar o Senhor. Seja ela qualquer problema, seja qualquer problema que estiver atravessando a sua vida. Lembre-se de uma coisa. Vou te dar um mistério aqui para terminar esse vídeo. O outro, em João 15, Jesus ele fala: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele fala várias vezes, sabe por causa de quê? A pessoa que está mais perto de você, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, é essas pessoas que vão provar a sua fé. Se você tiver a capacidade de entender que o outro está provando sua fé, você nunca vai dizer que o outro é problema na sua vida. Ao invés de você querer ele longe de você, você vai falar assim: muito obrigado, Senhor, que eu pedi paz e o Senhor me deu uma pessoa que não tem, que está ao contrário daquilo que eu pedi. É para que eu possa ter paz. Ah, Senhor, eu quero ser uma pessoa forte. Eu sou uma pessoa muito nervosa, Senhor. Eu quero ter calma. Então Deus vai colocar um nervoso para você ter calma. Pega a visão. Ah, meu Senhor, eu não tenho paciência com nada. Eu pedi a Deus para me dar paciência. Então Deus vai colocar outra pessoa também que não tem paciência. Para que você possa aperfeiçoar a sua paciência. Olha com bons olhos. Olha a fraqueza do outro. Se você é forte, suporta a fraqueza do outro. O outro que é inteligente, quando você não consegue suportar a fraqueza daquele que está te atacando, é sinal que você é mais fraco do que o outro. Deus abençoe. Pega a visão aí, em nome de Jesus.